E aí, pessoal? Salve todo mundo! Hoje, período regencial 1831, 1840. Assim, lembra que a gente divide o período do Império Brasileiro em três momentos. O primeiro império, governado pelo Dom Pedro I, o segundo império, governado pelo Dom Pedro II, e entre os dois, o período regencial. Né? Momento em que o Dom Pedro II era uma criança, foi se tornando um adolescente. E não tinha como ele assumir o trono depois da abdicação do Dom Pedro I. Vamos ver. Então, rapidinho. Vocês viram lá no primeiro reinado que o Dom Pedro I, de uma forma arbitrária, autoritária, impõe a Constituição de 1824, tem uma mentalidade absolutista num país que propõe ou deseja o liberalismo, influenciado pelo iluminismo europeu. Vocês viram que o Dom Pedro II persegue os opositores, manda prender deputados. Vocês viram que lá no primeiro reinado aconteceu a Confederação do Equador, né? O Nordeste queria se separar, o movimento foi abafado. Vocês viram que no caso da Guerra Cisplatina, a província de Cisplatina se separa do Brasil e se torna Uruguai, portanto o Brasil perde território durante o governo de Dom Pedro I, isso gera insatisfação, diante de tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, Dom Pedro I decide voltar para Portugal, ele abdica, ele abre mão do trono, ele vai embora e deixa o seu filho aqui, Dom Pedro II, de apenas 5 anos de idade, para assumir o governo. Porém, claro que o Dom Pedro II não poderia assumir. E assim começa a fase das regências, o período regencial, que é esse momento que o Dom Pedro II está crescendo. Quando chegar lá em 1840, Dom Pedro II assumirá o país até 1889. A gente vai começar a segunda fase, a segunda grande fase, né, desse império. Na verdade, a terceira. A primeira é o Dom Pedro I, a segunda é o período regencial, que é esse que eu quero ver hoje, e a próxima, nas próximas aulas, é o segundo império, que é a terceira fase, na verdade, então. Vamos lá. Como vocês viram, que a partir do momento que Dom Pedro I abdica ao trono, começa um período regencial, as elites estão insatisfeitas porque elas não sentem que estão totalmente no poder. Os populares estão insatisfeitos, não é? Por causa de uma crise econômica. Existe briga política, né, para ver quem manda mais, quem manda menos, partidos se engalfinhando, crise política. Existe uma crise sociais, muitas revoltas acontecendo, pipocando pelo país. Portanto, esse espaço central entre o primeiro reinado e o segundo reinado é extremamente violento, conflituoso, não é? Graças à crise econômica, crise política, crise social. Crise econômica porque acabou o ciclo do ouro. E agora, o que sustenta? Se somos monocultores. Crise política por causa das disputas pelo poder, no momento em que o trono está, entre aspas, desocupado. E crise social diante de tantas revoltas que estão acontecendo pelo país inteiro. Essa é a cara do período regencial. Essa é a face do período regencial. Extrema turbulência. Pois bem, lembra que a gente falava dos grupos, né, dos partidos, digamos assim. Gente, é simples. De um lado, existiam aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro I, e do outro lado, existia aqueles que não queriam o Dom Pedro I. Aqueles que queriam o Dom Pedro I
eram chamados de restauradores. Lembra? Restaurar, fazer a coisa acontecer novamente. Então eles querem o retorno do Dom Pedro I, eles querem que o Dom Pedro I assuma lá, com mãos de ferro, o poder centralizado, as decisões centralizadas na figura dele, né, representando os interesses dos portugueses. Existiam portugueses aqui, por isso que eles queriam restaurar o que era antes. Ótimo. Do outro lado, tem aqueles que não querem a figura do Dom Pedro I, não é? Porém, eles têm uma pequena diferença. Uns são chamados de moderados e outros são chamados de exaltados. Exaltados, mais radicais, querem mais transformações. Não querem só as transformações que aconteceram. Esses querem o fim da escravidão. Eles criticam os latifúndios, eles querem o fim do império e sim uma república. Eles estão além do tempo que eles vivem. Enquanto que os moderados não. Veja bem, é moderado o discurso. Não, tem que ter escravidão ainda. É um discurso mais conservador, né? Tem que ter escravidão, o voto é só para os mais ricos, que é o voto censitário, essa monarquia tá bom. Não é nem tanta liberdade e república e nem também a volta do Dom Pedro I. Né? Continua a escravidão, continua a monarquia, tá bom aqui desse jeito. Certo? Então, aqueles que querem o retorno do Dom Pedro I, aqueles que acham que está mais ou menos bom, né? Eles querem continuar a escravidão, o voto censitário e a monarquia, do jeito que está, eles são favorecidos por isso, e aqueles que querem mais transformações. Não, não queremos escravidão, nós queremos a república, a coisa pública. São basicamente esses três que estão brigando ali pelo poder. Tá. E então, no ano de 1834, 10 anos depois de escrita a Constituição do Dom Pedro I, lembra que o Dom Pedro I foi lá e outorgou? Né? Ele ignorou a Constituição dos deputados e impôs a dele. Pois bem, em 1824 isso. 10 anos depois, o Dom Pedro I já não está mais aqui, lembra? Ele voltou para Portugal. Então, o que acontece em 1834 é o ato adicional. Eles adicionam, eles complementam uma informação a mais para essa Constituição. E seria o que hoje a gente chama de emenda, né? Então, o que eles fazem? Eles suspendem o poder moderador. Lembra, o poder moderador era controlado pelo Dom Pedro. Se não tem Dom Pedro, se não tem imperador, não tem por que ter poder moderador. Né? O poder moderador controlava os demais, o executivo, o legislativo e o judiciário. Invenção brasileira. Né? Então, se não tem esse controle do moderador sobre os demais, quer dizer que o poder não está centralizado, está descentralizado. Então, diminui um pouco o autoritarismo. Né? E o ato adicional também cria determinadas assembleias nas províncias. Lembra que províncias é aquilo que a gente chama de estados hoje, né? Estado de São Paulo, Paraná e etc. Isso é o ato adicional. A principal característica dele é que ele alivia um pouco a Constituição de 1824. Pois bem, a Guarda Nacional. Guarda Nacional. Serviço obrigatório, militar e não remunerado, que era controlado pela elite, pelos fazendeiros, por aqueles que eram chamados de coronéis. Eles não eram coronéis de fato. Lembra que um coronel é uma patente dos militares. Não que eles fossem coronéis de fato. Eles simplesmente eram fazendeiros. E as pessoas, a massa, chamava esses fazendeiros de coronéis, como uma referência ao poder. Não é? Então, eles comandavam essas guardas nacionais. Era um grupo de pessoas voltadas para a questão militar, que tinham que trabalhar de forma obrigatória, não remunerada, para esses latifundiários, para esses fazendeiros. Para quê? Para conter, para evitar as rebeliões dos populares que estavam agitados. Lembra? Crise econômica, crise política, crise social, balaiada, sabe nada, reprime. Outra função da Guarda Nacional era atacar os quilombos. Lembra dos antigos quilombos? Que a gente já viu aqui há muito tempo. Negros fugiam para o interior da floresta
para tentar escapar da escravidão. A escravidão ainda existe aqui. A escravidão vai acabar só lá no fim do segundo reinado. A gente está no período regencial. Portanto, as guardas nacionais atacavam também os quilombos, além de reprimir as revoltas dos populares. Ainda dentro desse contexto da Guarda Nacional, existia aquilo que a gente chama de juiz de paz. Olha o nome, juiz de paz. Ele deveria ser uma espécie de pessoa que julgava, que gerava um juízo para tentar amenizar as situações. Né? E ele era eleito. Ele era eleito pelos fazendeiros. Ele tinha que ter uma determinada renda, portanto ele era rico e estava próximo mentalmente dos mais poderosos daquela época. E, portanto ele era próximo e de certa forma controlada pela figura do coronel. E portanto, será que muitas vezes ele podia perder a relação de poder dentro da função dele? Quer exercer esse juízo para fazer a justiça? Pois bem. E aí eu coloquei essa imagem, né? Só para vocês enxergarem e visualizarem as principais revoltas. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta de Malese, Guerra dos Farrapos. Todas essas a gente vai ver com mais cuidado na próxima aula. Valeu, gente. Até!